Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar de eleições, mas eleições aqui no Brasil, pós-eleições, como fica o cenário político. Eu estou com a Paula Corradi, que é presidente nacional do PSOL. Paula, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite a todas as pessoas que nos assistem também. Bom, Paula, o PSOL é o partido do Boulos, ficou em segundo lugar nas eleições de São Paulo e eu queria te passar alguns dados para você avaliar em relação a isso. Os percentuais dele agora, em relação ao concorrente, foram quase os mesmos da disputa com o Bruno Covas nas eleições anteriores. Perdeu para Ricardo Nunes, que teve apoio de partidos de centro e de direita, essa é a diferença em relação à eleição anterior. E Boulos só ganhou em 3 zonas eleitorais da capital, Bela Vista, Valo Velho e Piraporinha. Que leitura que você faz desse resultado de uma forma mais ampla? Sim, nós tivemos acesso com mais calma agora aos mapas eleitorais e uma parte desses lugares, principalmente onde o Nunes teve uma grande votação, foi locais em que houveram muitas e muitas obras da prefeitura trabalhando naquelas regiões, que foi a regra dessa eleição do ano passado para cá, que foi o uso ostensivo da máquina pública, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Então, nós, apesar de estarmos em outras condições políticas, também enfrentamos uma eleição muito dura, no sentido de ter sido uma eleição em que a máquina pública operou bastante, com muita força, tanto que as eleições praticamente começaram no ano passado, porque o Nunes sequer era uma pessoa conhecida na cidade, precisou se fazer conhecer, se utilizou bastante de muitos contratos aí, até que durante a campanha nós alertamos bastante, muitos contratos sem licitações, né? Então, contratos chamados emergenciais e que muitos suspeitos e que ajudou ele a ter essa vitória eleitoral. Essa seria uma parte da explicação, né? A gente também avalia que as fake news também foram muito intensas nessa eleição, nossa candidatura foi muito atacada de uma forma desleal, a ponto de ter 2 fatos muito relevantes. O primeiro foi o laudo falso, há 2 dias do primeiro turno, aí pelo Pablo Marçal, e no dia da eleição, o governador do estado, Tarcísio, nos associar ao crime organizado, que eu acredito que tenha sido um dos fatos mais graves dessa eleição, considerando que ele é governador do estado, que ele foi eleito, que ele tem a liturgia do cargo dele e que ele não podia, em pleno dia da eleição, cometer esse tipo de ataque, né? E só concluir rapidinho. E o terceiro elemento, acredito que seja a própria entrada do Marçal. Ele foi um elemento que pesou bastante nessas eleições. Nós acreditamos que ele, por ter causado o estresse que ele causou no primeiro turno, que foi muito grande, né? Foi uma eleição completamente conturbada, ele naturalizou o Nunes. Então, se criou uma sensação de que o pior já passou. Então, uma parte das pessoas sequer se engajaram no segundo turno. Não foi aquele segundo turno que geralmente é muito polarizado, porque só tem 2 candidaturas, porque o Pablo Marçal causou tanta confusão no primeiro turno que ele naturalizou o Nunes como um candidato palatável, mesmo nós vivendo numa cidade que está muito ruim para quem vive aqui, né? Agora, Paula, não houve uma demora para avaliação desse cenário, porque nós tivemos um índice de reeleição muito alto em todo o país. Então, a máquina pública é muito forte mesmo, porque quando você tem obras, e eu lembro dos debates das sabatinas, o Boulos criticando muito essa questão das obras de Ricardo Nunes, mas as obras aconteceram e a população ficou satisfeita com isso. Não deveria ter tido uma avaliação prévia dessa situação para se poder rebater de uma outra forma, não a questão de licitação, porque quando você fala com o cidadão que ele está utilizando aquela obra, ele vai estar satisfeito com o resultado, ele não vai pensar exatamente na licitação, pelo menos a maioria, não é, em relação a isso. E o fator Marçal, que foi levou inclusive a uma mudança de postura da campanha, se preocupando mais com empreendedorismo, se preocupando mais com aplicativos, por exemplo, o discurso do Boulos mudou um pouco em função disso e no final das contas ele acabou fazendo a live, aquela polêmica live com o Marçal que eu acompanhei, foi tranquila, né? Era um outro Marçal falando, eu acho que foi um espaço político importante, mas não houve falta de capacidade de lidar com essas situações?
Bem, sobre a primeira questão, a gente sabia que essa utilização da máquina pública impactaria o processo eleitoral, mas também nós tínhamos muita convicção de que existia um clima de mudança na cidade de São Paulo, de que do jeito que estava não dava para continuar. Nossas pesquisas indicavam que o sentimento de mudança ele era intenso, ele era forte. E durante o processo eleitoral, de uma certa forma, essa nossa leitura se consolidou no sentido de que a mudança, né, os votos da mudança no primeiro turno somaram mais de 70%. Né? Só que teve um fenômeno nessa eleição, além das reeleições que foram recordes, né, também teve o fenômeno da abstenção, que foi muito alta. Aqui em São Paulo, se você somar a abstenção branco e nulo, soma mais votos que o Nunes, né? Sim. Então, isso é um fenômeno que aconteceu em outras cidades também, 5 capitais, contando com São Paulo. E isso se dá um fenômeno de uma crise política que nós vivemos, de um descrédito total com a política, que também se reflete nesse eleitorado do Marçal, né? Que uma parte deles queria uma mudança, mas uma mudança mais radicalizada, vamos chamar assim. Agora, é um descrédito que tem empurrado o eleitorado mais para centro e direita. Nós tivemos esse balanço geral em todo o país, não é um avanço muito forte, o pessoal não conseguiu eleger nenhum prefeito, teve menos candidaturas do que nas eleições anteriores, é um fato. Agora, há uma discussão toda da leitura política desse resultado todo, até se pensando em futuras eleições. E aí eu queria saber como é que fica essa aliança com relação ao PT, a formação da chapa. Teve uma entrevista divulgada do Gilmar Tato, por exemplo, que ele admitiu agora que o PT não deveria ter se juntado ao PSOL, que ele deveria ter apoiado o Ricardo Nunes para tentar trazer o Ricardo Nunes mais para o campo da esquerda. Não é que, para ele, essa foi a leitura que saiu das urnas. E o PT estava junto com o PSOL, né? O Boulos era o candidato do PT também. Sim, o Gilmar Tato expressou uma opinião que não é uma opinião da maioria do PT. Das informações que eu tive, inclusive conversando com a própria presidente do PT, a Gleisi, é que a avaliação dessa aliança é uma avaliação positiva. A gente sabe que a eleição foi muito dura, mas que o Guilherme Boulos, como ela mesma declarou, sempre esteve ao lado do PT, né? Nós do PSOL também sempre estivemos nos momentos mais duros dos últimos anos. Então, eu acredito que a leitura do Gilmar Tato ela é muito equivocada, porque eu não acho que o nosso papel político, o papel político da esquerda, seja de abaixar as bandeiras para disputar o centro político. Mas não revela uma certa divisão que pode ter havido na base de apoio ao Boulos? Pode ser que sim, mas isso durante a campanha não se refletiu, né? Todos os companheiros que estavam conosco, o Laércio, o Rui Falcão, o Donato, todos foram muito corretos conosco, cumpriram todos os acordos, tudo que nós tínhamos conversado antes do processo eleitoral de pré-campanha, todos os acordos foram cumpridos. Então, o nosso balanço da relação deles conosco ela é muito positiva aqui em São Paulo. Agora, no pós-eleições, se pensa inclusive na posição do governo Lula, o que pode acontecer, se haverá uma reforma ministerial, se ele vai abrir espaço mais para o Centrão, porque ele já tem que começar a pensar em base de apoio, tanto no Congresso, para aprovação de matérias importantes, como no processo de reeleição dele, que ele já falou que vai ser candidato nas próximas eleições. E aí, como é que o PSOL se posiciona em relação a isso? A eventual reforma ministerial, uma proximidade do governo federal com o Centrão? Bem, a gente tem uma localização política hoje que é ser base do governo Lula. A gente acredita que essa localização ela está correta. A gente sabe que a conjuntura apresenta muitas dificuldades, que o Centrão, a extrema-direita continuam sendo uma força política muito dinâmica e com muita força social. E a gente acredita que a reconstrução que o Brasil precisa hoje passa pelo mandato, pela gestão do presidente Lula na presidência. Então, por nós, o nosso debate continua de que nós devemos continuar sendo base do governo. A gente elegeu um programa nas urnas que a gente quer que seja implementado. E é claro que as contradições estão muito mais do lado deles do que de nós, né? Porque nós ajudamos a eleger esse governo, nós construímos o programa
e é a partir disso que a gente fia a nossa presença no governo, assim como também nosso apoio político ao governo. E agora, em relação à Câmara aqui em São Paulo, a esquerda conseguiu avançar, a direita também avançou, o PL, por exemplo, conseguiu ampliar a base, mas o pessoal tem 6 vereadores, né, eleitos. Agora, a liderança de votos foi de partidos da direita. Como é que você vê a gestão na Câmara agora? Bem, a gente tem com a nossa federação 7, mas a federação do PT 8, né? Temos aí mais ou menos no campo progressista, quanto que dá 7 mais 8? Agora 15. 15 de 50 e poucos. 55, né? Eu acredito que a gente vai fazer uma movimentação política de oposição ao Ricardo Nunes. Eu acho que nós temos muito a construir aqui em São Paulo. O resultado eleitoral não foi esperado, mas mostra também que teve mais de 2 milhões de pessoas que acreditaram no nosso projeto. E eu acredito que a gente deva responder também a essas pessoas que, de alguma certa forma, confiaram na gente. É isso, eu agradeço muito a presença da Paula Coragem, que é presidente nacional do PSOL. Paula, obrigada, uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Com vocês.